Cláudio, foi meu pai, o seu avô, que construiu esse sítio. Pode ter certeza que eu ficaria muito feliz em saber que você está ouvindo essa fita aí agora. Eu e sua mãe sempre jogamos muito aberto quanto ao fato de você ter sido adotado. Mas tem uma parte da história que você não sabe. Na verdade, ninguém sabe. E eu só poderia te fazer essa revelação quando não estivesse mais aqui. Eu fui o único sobrevivente da explosão da casa de máquinas. Eu recebi uma corrente elétrica de quase 4.000 miliamperes. Você faz ideia do quanto é isso? Dizem que é impossível sobreviver, mas sobrevivi. Rastejei para fora da área afetada e foi lá que eu te encontrei, sozinho e abandonado no chão. Eu te levei para casa e sua mãe cuidou de você. O seu tio, que já era advogado, arranjou tudo e facilitou a adoção. Acontece que cada dia você ficava mais parecido comigo. E sua mãe começou a desconfiar, achando que eu era seu pai biológico, que tinha arrumado você com alguma mulher na rua. Eu tinha certeza que eu não era seu pai de verdade. Mas mesmo assim eu fiz o exame de DNA. O fato é que quando o resultado saiu, eu descobri que você e eu somos a mesma pessoa. Eu sou você. Eu sei. Eu também achei um absurdo no começo. Eu pensei que pudesse ter sido alguma falha na coleta, na amostra ou durante a análise. Aí eu fiz um segundo teste. Mas o resultado foi o mesmo.
Os exames estão na gaveta do oratório. Eu também deixei um chumaço de cabelo no envelope, caso você queira tirar a prova. Para piorar as coisas, além de você ficar cada dia mais parecido comigo fisicamente, as semelhanças também estavam no jeito de andar, de falar, até na personalidade. Quando você fez 10 anos, a nossa ligação era tão forte que adoecíamos juntos. Tínhamos os mesmos sonhos. Um respondia a pergunta que o outro tinha pensado. A gente conversava sem usar as palavras. Eu não sabia mais me diferenciar de você. Estávamos nos tornando a mesma pessoa em 2 corpos diferentes. Isso era assustador. Você passou a olhar para sua mãe de uma maneira que me incomodava profundamente. E foi por isso que eu te mandei para o colégio interno. Eu precisava te afastar de nós. Talvez você não acredite, mas foi um gesto de amor e proteção. Depois disso, mesmo quando você já tinha se tornado um adulto, era insuportável ficar na sua presença. Eu tentava não pensar em nada. Esvaziava a minha cabeça para que você não lesse os meus pensamentos. Então eu começava a discutir e gritar até você ir embora. Eu não sei explicar como isso aconteceu, mas o fato é que eu também nunca soube quem era minha mãe biológica. E nesse ponto a nossa história se cruza novamente. Porque eu sei que eu fui tirado dela quando eu ainda era um bebê. Talvez eu tenha sido tirado dela e levado para a usina, deixado no mesmo lugar onde te encontrei. Eu só queria me desculpar pelo mal que eu te fiz. Fiz a mim mesmo. Mas não tinha outra saída. Por outro lado, seria muito bom saber que eu continuo vivo em você. Mas se eu morrer, você também não está mais aqui.